Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. E nesse vídeo aqui eu quero dar o outro lado da história, a outra versão do fato. Porque, se você não acompanhou, eu já trouxe aqui no canal a versão de Antônio Brum, vice-presidente de futebol gremista, que foi para a entrevista coletiva. Dar um recado para a imprensa em geral, mas também mandar um recado para César Cidade Dias, ex-dirigente do Grêmio, que hoje é comentarista da Rádio Gaúcha. E eu ali trouxe a versão do Brum. Agora eu quero dar o outro lado. O CCD se manifestou e deu a sua versão sobre o caso. Tá aqui no YouTube dele. Eu vi na rede social, no Instagram, que ele colocou ali o seu lado da história, e é óbvio, pra gente ouvir as duas versões do fato, eu quero colocar aqui, e aí você faz. A minha missão aqui é te informar. O nome do canal é JB Filho Repórter. Lá no Debate Raiz, você sabe, né? Debate Raiz, eu, Baldasso, Meneghetti, Bagé, ali eu dou meus pitacos, as minhas visões sobre futebol, as minhas impressões. Aqui eu quero te relatar todos os fatos, um a um, o que aconteceu e você tomar a melhor decisão conforme o teu julgamento, beleza? Antes preciso te dizer que esse vídeo é em parceria com a Zapay. Zapay, Zapay, um app gratuito para tu baixar agora aqui na descrição do primeiro comentário. O que faz? Te ajuda a pagar o IPVA, licenciamento ou multa do teu carro. Parcela em até 12 vezes. O governo está dando 24% de desconto e usando o meu código promocional JBFilho20, tu tem mais 20% de desconto. Parcela no cartão, desconto do governo, desconto do JB, baixa a Zapay e bora resolver essa bronca aí de IPVA ainda em janeiro. Gente, vamos lá. Rapidinho, para quem não sabe, não entendeu, o Antônio Brum foi para a coletiva e ao ser questionado sobre a demora ou não para centroavantes, ele deu uma resposta que eu acho importante colocar aqui, que foi o seguinte: gente, nós não podemos errar o tiro. Até estava lembrando, segundo ele, no bastidor gremista, sobre 2011, que o técnico era o Renato Portaluppi, o Grêmio foi jogar uma Libertadores, perdeu o Jonas e contratou como reposição o Lins e o Vinícius Pacheco, dois jogadores que claramente não eram suficientes para o Jonas, que até relembra, o dirigente gremista tinha feito uma temporada de 2010 com 42 gols marcados, 6 a mais do que o Neymar e, enfim, né, no Campeonato Brasileiro ele fez 6 a mais do que o Neymar e o Grêmio repôs para jogar a Libertadores desse jeito. César Cidade Dias foi lá e respondeu, porque foi claramente uma indireta. Para quem não sabe, o CCD era o diretor de futebol em 2011, justamente nesta situação. E é óbvio que a ideia gremista não era disputar uma Libertadores com esses jogadores, e a bem da verdade nem disputou. O que o CCD estava, ou ele argumentou a partir de agora? Primeiro, a primeira questão. O Grêmio não queria jogar com eles. A ideia era ter Ronaldinho Gaúcho e que, por um pedido do Ronaldinho, o Ronaldinho chegou um dia para Assis no café da manhã e disse assim: Assis, eu não vou para Porto Alegre, lá eu não vou conseguir caminhar, eu quero morar no Rio de Janeiro, pode fechar com o Flamengo. E o Assis caiu o queixo, não teve o que fazer, foi escolha do Ronaldinho, ele escolheu isso. Ponto na negociação. Tinha uma cláusula no contrato dele de 1.200.000 euros, que qualquer clube que pagasse essa cláusula disse: tá aqui, é este o valor, e o Grêmio não teve nada o que fazer na oportunidade. O Valência depositou na conta, o Jonas disse que queria ir e deu. Ponto. Bom, mas quem é que colocou essa cláusula? A renovação do Jonas demorou mais de 2 meses para acontecer. E foi um parto, foi bem dolorosa, bem complexa. E ela foi finalizada por Luiz Onofre Meira, vice-presidente de futebol, e Duda Crefe, presidente na oportunidade, em começo de 2010. Sabe quem era o assessor de futebol naquela época? Sabe quem era? Justamente o cara que ocupava o cargo similar ao César Cidade Dias naquele período da renovação do Jonas? Alberto Guerra, atual presidente, e hoje é o presidente do Antônio Brum. O Guerra estava na renovação do Jonas e o Guerra estava na gestão e participa daquela renovação ativamente como assessor de futebol. Tava ele e o Cícero Souza, que hoje tá lá no Palmeiras. E o Guerra, junto com o Meira, faz parte da gestão que renovou, mas que teve que aceitar. E que o CCD, e aí eu tô colocando a versão dele aqui, disse: cara, não tem nada o que criticar, porque era isso ou o Jonas não assinava a renovação. Imagina, o Grêmio assinou a renovação com o Jonas em começo de 2010, para ele permanecer pelo menos mais um ano, e aí ele faz 42 gols na temporada. Se tu não tolera isso, tu perde o cara de graça e ainda perde ele sem ter 42 gols na temporada. Então o Grêmio pelo menos salvou uma temporada do Jonas e ainda pelo menos teve 1.250.000 euros que o jogador quis fazer isso. Mas foi o Guerra que fez. Só que não foi culpa do Guerra, não foi culpa dele. E o César disse: eu
quando dirigente, não tive como negociar por algo que o Guerra fez. Mas enfim, as explicações sobre Lins e Vinícius Pacheco. A primeira sobre Lins, o César colocou o seguinte: Lins foi um cara contratado a baixíssimo custo, não custou nada junto ao Criciúma. Ele veio numa parceria porque ele tinha ido bem na Série C. E aí veio só pelo salário, que se não me falha a memória, eu já tinha ouvido na época algo em torno de 15 mil reais, tá? Um salário razoavelmente baixo, principalmente para um jogador atacante e tal, e que veio por empréstimo, não deu certo, foi devolvido para o Criciúma, o Grêmio não pagou nada por ele. E ele até lembra, aí uma versão do César, dizendo assim como fez o Gustavinho. O Gustavinho, ano passado, veio do América Mineiro, uma promessa, o Grêmio pagava 50 mil de salário para ele, o cara veio, não deu certo, não jogou, foi devolvido novamente, um garoto, o Lins tinha 19, o Gustavinho tem 20, na época custava 15 mil aproximadamente, o outro custa 50 mil aproximadamente, se a gente botar aí na cotação do real e na inflação da moeda, é basicamente a mesma coisa. Então, essa é a justificativa, uma contratação que beleza, o Grêmio fez. O Vinícius Pacheco foi um pedido do Renato. Mais do que isso, tem entrevistas da época que o Renato obrigou a direção a contratar o jogador. E o Renato, de fato, disse que queria a sua contratação e que era uma obrigação ter este jogador. Esta é uma versão colocada pelo dirigente, o ex-dirigente César Cidade Dias. Mais do que isso, o CCD disse, não eram esses os jogadores para jogarem na Libertadores da América. Nunca foram eles, tanto que Lins e Vinícius Pacheco vieram até antes da saída do Jonas. O Jonas sai depois, o Jonas sai quando o Grêmio já estava jogando. Porque lembra que tem aquele jogo que o Jonas briga com a torcida, teve uma polêmica, o Renato foi lá e deu uns supapos no Jonas no vestiário por conta da briga que ele teve com o torcedor na arquibancada do Olímpico. Até acho que foi um jogo contra o São José e tal, e o Jonas manda a torcida a Tonga da Mironga. Pois é, ali o Jonas já sabia que ia sair. E ali o Grêmio já tinha contratado esses dois jogadores que eram muito mais para composição de elenco. A ideia gremista era ter Jonas e Borges como jogadores, como reforços, como atletas que seriam os dois no ataque. E ainda tinha o André Lima. O CCD citou que o André Lima eram os principais. E acabou jogando o Júnior Viçosa, por exemplo, porque o Borges se lesiona naquela Libertadores da América, e aí tu vai com o que tem, tu vai com o que tem em casa, era o que dava para fazer. Mas o sonho gremista era Jonas e Borges. Na verdade era Jonas e Ronaldinho. Não deu Jonas e Ronaldinho, fica Jonas e Borges. Tu perde o Borges, tu perde o Jonas, tu vai com Borges e André Lima. Tu perde o Borges lesionado, aí vai jogar o que tem. Esta é a versão do CCD. Que ainda teve um último capítulo, dizendo assim, não esqueça, o Renato fez no último final de semana os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas críticas que fez recentemente, que fez já em alguns momentos, ao César Cidade Dias e a outras pessoas. Quando o Renato, no jogo lá em Caxias, diz o seguinte, que se o Grêmio tivesse contratado bem na última janela, que foi só feita somente pelo Brum, não teve Calef, foi só Brum, ele disse assim, nós teríamos sido campeões do Campeonato Brasileiro. É só pegar. Depois do jogo lá em Caxias, o Renato disse isso. Se o Grêmio tivesse contratado bem naquela janela, teria sido campeão brasileiro. E era por isso que ele estava cobrando agora boas contratações nessa janela de transferências. Isso, segundo o César Cidade Dias, é uma crítica direta ao trabalho do Antônio Brum. E o Renato fez com o Renato as críticas e com o César Cidade Dias as críticas e fez com o Brum também. Então aqui as duas versões. O que tu acha dessa história? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.